Você quer entender como começar a utilizar as tabelas do Revit com mais produtividade e principalmente mais assertividade? Tabelas de controle, apresentação, extração de quantitativo. É exatamente isso que você verá nesse pedaço da live com os alunos da formação Revit Executivo. Essa daqui é uma live exclusiva para a turma, então aproveita porque tem muito conteúdo do básico até o avançado. Vou estar deixando aqui o primeiro tema, né, dessa parte, porque é um conteúdo muito extenso. E já prepara o like, não se esqueça de compartilhar, porque isso daqui ajuda muito o nosso serviço. Então, bora lá para essa live especial. Mas façam a atualização, tá ok? Bom, tendo essa informação importante, vamos cair agora para a parte das tabelas. Gente, tabelas. Eu vou entrar aqui. Esse aqui é o nosso template executivo, versão 02. Estou na versão 2019. Caso vocês estejam na versão 2024, vocês conseguem também realizar tudo que eu estou mostrando aqui para vocês. E nas versões posteriores, se eu não me engano, da 2023 e 2024, as tabelas têm alguns acréscimos de informações e parâmetros. Eu ainda não estudei a fundo quais são esses novos parâmetros, mas eu sei que nesse quesito as versões posteriores elas são interessantes, tá bom? Diferentemente do que eu falo na maioria dos casos, por exemplo, eu sempre falo para quem está começando, não faz diferença começar com 2019 ou com 2024, né? Porque o básico não muda. Agora, quando nós vamos avançando com os nossos processos, aí as versões posteriores são mais interessantes. Mas o software ele fica mais pesado. Não acho que você vai pegar 2024 e o arquivo vai ficar do mesmo tamanho que 2019. Se tem atualizações a mais, o arquivo vai ficar mais pesado, tá bom? Bom, eu vou deixar aqui tanto o 3D quanto o térreo para estar mostrando para vocês o que a gente vai estar realizando. E o nosso professor, Diego, que é o professor de BIM 4D, 5D, compatibilização, que é o orçamento e planejamento paramétrico, ele tem uma frase que me marcou na primeira reunião que a gente teve, quando eu estava procurando um bom professor para entrar na nossa escola. Ele fala o seguinte: sheet in, sheet out. O que significa isso? Se você modela tudo errado, você vai ter informações erradas. Então, não adianta eu mostrar para vocês as funcionalidades das tabelas diretamente se o principal é vocês estarem colocando as informações corretas dentro do Revit. Independente da disciplina que vocês estão utilizando. Exemplo, eu vou pegar aqui uma parede, um pilar, tá bom? Então aqui estrutura, vim em coluna, aí eu peguei o pilar de 20 por 60, eu vou colocar aqui ele conectado com, vou deixar ele aqui, não conectado a 10 metros, mas sem querer eu coloquei a 10 metros porque eu estava querendo colocá-lo do nível térreo ao nível superior, né? Aí a gente vem aqui, cria o pilar, vamos lá, cadê o nosso pilar no 3D? Aqui está o nosso pilar. Aí depois de fazer essa modelagem simples ou qualquer modelagem complexa, a pessoa vai lá e tira a extração de quantitativo pensando que o pilar ele está conectado apenas no superior. Obviamente vai sair errado toda a extração de quantitativo. Aí depois a pessoa fala: não, a extração de quantitativo do Revit é errada. Mas não é a extração de quantitativo do Revit que está errada. A modelagem que foi feita de uma forma completamente diferente do que nós desejamos. E eu utilizei esse exemplo grotesco porque é fácil de vocês entenderem isso. Agora, quando nós estamos fazendo projetos complexos, os mínimos detalhes fazem a diferença. Porque é uma viga que a gente não tira, que não faz a conexão com a parede num canto,
Aí é outro pilar que a gente deixa junto com a parede novamente. Aquele pedaço, né, que está do pilar vai contar com a parede também. Algum acabamento que nós colocamos no rodapé, depois na parte que está o gesso. Todos esses mínimos detalhes, eles vão ter a extração de quantitativo. É justamente por isso que no nosso método, o que a gente faz? A gente pega uma parede, então a gente vem aqui, vamos criar uma parede genérica, vamos pegar aqui uma parede genérica de, aqui ó, 20. Opa, reinicializar, ok, então terreno e vai para o pavimento superior, então a gente vem para cá, pronto, cria essa parede, pronto, uma parede de 5 metros, ela está aqui, bom, depois que a gente cria essa parede, eu vou até colocar uma identificação aqui, vamos colocar LOD 200, ok. Aí depois eu vou copiar então CO no teclado, colocar ela um pouco mais para o lado, vou deletar esse pilar para ficar mais visual para vocês essas duas. Aí essa daqui, ela na verdade vai estar com o LOD 300 e ela tem 3 camadas. Então a gente tem pintura, acrílica e azulejo de um lado. Aqui na representação, de um lado pintura, aqui o tijolo e depois o lado cerâmico. Esse aqui é o LOD 300. E por fim, nós temos o LOD 400, que é quando a gente pega a parede. Esse daqui eu vou colocar LOD 400 e depois eu vou gerar as peças. Essas peças vai mostrar todos os materiais. Nesse caso, o RT não foi colocado, tá ok. Depois a gente corrige isso, mas LOD 400 em todas as camadas. E agora, deixa eu selecionar aqui as camadas, só tirar o modelo de vista para visualizar as peças. Não se preocupem se vocês não chegaram nessa parte ainda, tá bom? Só quero exemplificar para vocês essa extração de quantitativo, que é o seguinte, percebam que aqui ele está muito mais detalhado. Se nós tivéssemos um forro, né, pegando aqui, a gente teria a parede conectada com a laje, aqui conectada com o pavimento superior e aqui conectado com o forro. Esse simples exemplo mostra para vocês que a extração de quantitativo do LOD 400 vai ser muito mais precisa do que se a gente tiver uma parede genérica desta forma. A gente consegue todas as tabelas e pegar as informações dessas 3 paredes. Então, por isso que é tão importante eu mostrar para vocês a importância da modelagem. Eu tenho que frisar muito isso, porque se a gente vai direto para tabela de controle, tá, mas controle do quê? Né? Quais são as informações nessa fase do projeto de estudo de viabilidade, projeto legal ou projeto executivo que você quer ter nessa tabela de controle? Tabela de extração de quantitativo é um estudo de viabilidade financeira, onde você tem a volumetria e apenas pela fórmula na tabela você já pega quanto que vai ter de área externa, de área interna, tem essa informação bem genérica, mas dá esse estudo de viabilidade. Ou você já quer exatamente a quantidade de material que você vai precisar para fazer a obra. Ou é uma apresentação para o cliente onde tem mais ou menos, já passa um pouco, né, do estudo de viabilidade, chega a ser um anteprojeto com paredes mais simples, tá bom? Então isso daqui é fundamental entender. E não é apenas no quesito de parede que nós chegamos nesse nível de detalhamento. A gente consegue fazer isso daqui para tudo. Pode ser uma parte de estruturas onde a gente tem somente o pilar, ou a gente já tem o LOD 400 das estruturas, onde a gente faz a modelagem
de toda a armação hidráulica e elétrica. Parte de elétrica, tem os conduítes, ou tem os conduítes junto com a fiação, né? Isso daí são os níveis de detalhamento que nós podemos fazer em todas as disciplinas. Agora, como que a gente vai criar essas tabelas? Aqui no nosso template executivo, já temos tabelas de modelagem, cliente, projeto legal e projeto executivo. Primeiro, como que essas tabelas elas ficam aqui? Como que é feito essa organização? Essa aula ela não é tão básica, eu acredito que vocês já perceberam que ela não é assim tão simples, né? Mas eu estou tentando pegar os fundamentos mais básicos possíveis para vocês entenderem. Eu estou olhando para o lado porque vocês estão aqui na minha outra tela, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida do que eu estou falando, comenta no chat. É sério, comenta no chat porque a gente consegue avançar e explicar de outras formas essas partes avançadas. Tá ok? Joinha, só deu ok? Joinha, perfeito? Show! Então, como que funciona essa organização? Da mesma forma que nas vistas do projeto, aqui embaixo a gente tem, cadê? Aqui, nome da vista, título de referência, caramba, aqui ó, que está fechado. Então tem que tirar o modelo de vista. Pronto. A gente tem etapa da vista e série, que é onde a gente faz a separação. Aqui ó, vista de trabalho, planta de prefeitura, planta de condomínio, documentação. Então a gente tem todas essas séries. Caso você queira uma série que não está aqui, basta você escrever, então 17.teste, aí ele já cai lá para baixo, então planta de piso teste, e etapa da vista a mesma coisa, então ele está aqui na 01 modelagem. Se fizermos a alteração para 07.teste, somente precisa escrever, ele já desce aqui para baixo. Então teste, vocês colocam o nome que vocês desejarem, tá? Mas esse daqui é um processo validado, modelagem, documentação e assim por diante, tá bom? Mas é assim que a gente organiza aqui. Agora, nas tabelas, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Aqui, ó, etapa da vista, modelagem. Depois, apresentação para o cliente, projeto legal. Tem a parte de compatibilização também, que é o 04, e projeto executivo, que é o 5. Rafa, quero colocar aqui dimensionamento, né? Peguei o template do professor de hidráulica e eu quero colocar no template de hidráulica, que a gente faz o projeto executivo, as tabelas de dimensionamento. Aonde que eu coloco aqui? Ou você pode colocar, ou você pode mudar toda essa organização, mas aí tem que mudar todas essas tabelas, ou você coloca aqui 04, 06, o que vocês acharem melhor, dimensionamento, ok? Perceba que a tabela saiu daqui de cima e foi aqui em 04, dimensionamento. Eu recomendo que vocês modifiquem também o nome, exatamente da mesma forma que a gente faz nas vistas. Então, 01.01, a gente sabe que é uma vista de trabalho, modelagem. Reiterando que, eu sei que eu já falei algumas vezes e bato muito nessa tecla, mas se você deixa apenas terreno, você não consegue criar outra vista terreno. Somente por isso que a gente tem os números aqui na frente. Bom, então aqui 04 ponto dimensionamento, banheiros, esgoto, pluvial, parte de elétrica, vocês podem estar colocando aqui, tá bom? Então, Ctrl Z, aqui vocês já entenderam como fazer essa organização. Agora, tabelas de controle. Gente, eu tô um pouco rápido porque é muito conteúdo e já foi quase meia hora e a gente nem chegou na primeira tabela. Vamos lá, tabelas de controle. Como que funciona? Eu vou estar colocando aqui tabelas de controle de parede. Perceba as informações que tem aqui. Vamos lá. A gente tem o tipo, a gente tem a restrição da base, qual que é a distância que tem dessa base, restrição topo,
ou a distância que tem do topo. Por que está em vermelho? Porque normalmente as paredes elas não vão até o nível que ela está conectada por conta da laje. Então esse vermelho não significa que está errado, mas você precisa ter uma atenção aqui com essa medida, com esse parâmetro. Ah, está ok? Perfeito, pode passar. Não precisa mudar a cor, isso daqui é uma tabela de controle de vocês. Aqui tem a área e os comentários. Eu vou colocar aqui outro parâmetro, então editar, já vou mostrar como que nós chegamos nessa tabela. Colocar aqui RT identificação e aqui a gente sabe exatamente qual parede nós estamos trabalhando. Então, loja 300, 400 e 200. Tem bastante coisa para a gente pegar aqui, mas vamos dar alguns passos para trás, tá bom? Vamos voltar aqui para o 3D e mostrar como que nós chegamos, né, nessa tabela. Mas eu quero que vocês entendam que tabela de controle tem todas as informações possíveis e impossíveis para vocês saberem o que vocês estão vendo. Sempre quando a gente realiza projetos aqui na empresa, eu atualmente não coloco mais a mão na massa de fazer todo o projeto do zero. Tenho uma equipe de projetistas, né, que vai fazendo a arquitetura e assim por diante. Mas o que eu faço? Eu faço o gerenciamento do projeto e também a revisão. Eu fico olhando elemento por elemento? Não, é impossível eu ficar verificando se a pessoa colocou todas as paredes, todas as peças debaixo do forro. Não tenho tempo para isso. É por isso que tem essas tabelas de controle. A primeira coisa que eu faço não é olhar o 3D, é ir direto aqui nessas tabelas. Então, eu sei como que estão. Às vezes aqui, se a pessoa fez de qualquer jeito, aqui está um número completamente quebrado. Sei lá, 00 e um número quebrado. Né? A gente consegue aumentar, eu aumento a quantidade de casas decimais e sei que não está 00. Esses mínimos detalhes, né, em tudo fazem diferença no final. Tá? Não tem porquê vocês ficarem verificando item por item, vir aqui no 3D, selecionar uma parede, aqui está correto. Não precisa disso. Vai nas tabelas de controle, tá bom? E agora, como que nós chegamos nelas? Primeiro, vistas. Deixa eu ver se alguém tem aqui alguma dúvida. Não? Ok. A gente vem aqui em vistas, depois tabelas, tabela de quantidade. Vamos lá. Como que nós criamos essas tabelas? Aqui tem algumas formas. Deixa eu até dar um passo para trás. A gente tem tabelas de quantidade e tabelas de levantamento de material. Qual que é a diferença entre elas? Aqui a gente vai pegar as informações da parede. Então, estas informações que aparecem aqui desse lado, nós vamos pegar nessa parte de tabelas de quantidade. Agora, percebam que eu selecionei essa parede e ela tem 3 camadas, LOD 300. Quando a gente vem em estrutura, ela tem 3 tipos de material. Porém, essas informações aqui não estão aqui na parte da parede. Aonde que elas estão? Como que a gente consegue fazer a extração de quantitativo diária desse material, de volumetria desse material? É aqui em vistas, tabelas e levantamento de material, tá bom? Então, eu vou estar utilizando tabela de quantidade e depois levantamento de material, ok? Categoria. Qual categoria você quer fazer a extração de quantitativo? Rafa, consigo juntar todos os materiais de paredes com os materiais do piso, jogar numa única tabela? É possível, porém é uma forma mais complexa, e quando a gente faz isso eu recomendo que você utilize Excel pelo menos por hora, tá bom? Eu sei que aqui já tem algumas diferenças com as versões mais atualizadas. Aí eu tenho que fazer, né, uma atualização rápida do 2024 para saber o que ele fez de diferente, o que tem de novo, tá bom? Mas de forma geral, você tem que pegar categoria por categoria.
Perceba que apenas, vou deixar aqui habilitado apenas a arquitetura. Pronto, olha só, tem muito item aqui, muito item mesmo. Deixa eu desativar o som. Gente, todas as dúvidas coloquem nos comentários, por gentileza, tá? Mas, voltando, eu vou selecionar nossas paredes, tá? Então vai ser uma tabela de parede de controle, uma tabela de controle de parede, aonde aqui o pessoal já começa a ficar desesperado, tá? Porque selecionou parede, vem para cá, coloca OK. Vamos colocar o comprimento. Vamos colocar aqui, ó, família e tipo, OK, só para mostrar para vocês. E será que eu coloquei na fase errada? Pera aí. Fase construir, OK. Vou colocar aqui existente. Tá? Então, se a gente vai lá e em vez de pós-obra, tá fase existente. A gente nem percebe, mas aí começa a ficar vazio. Começa a ter alguns valores que não batem com o que está aqui no 3D. Então, sempre que sua tabela ela tá vazia assim, você tem que verificar a fase dela. Então, aqui, a construir, tá bom? Se eu coloco pós-obra, vai estar igual porque essas tabelas, essas paredes aqui, elas não foram demolidas, né? Se eu deixar aqui geral, exibir tudo, demolição, todos vão aparecer porque no pós-obra a gente não demoliu. Então vou deixar aqui construir e projeto final, tá? Caso vocês tenham dúvida o que é esse filtro de fase e fase, assistam a live 3, onde a gente falou bastante sobre esses dois. A gente vai estar colocando no Drive com todas as aulas hoje. A gente falou muito sobre terreno e é obrigatório entender essa linha do tempo dentro do Revit. Bom, então vocês entenderam que é obrigatório, né, saber qual que é a fase dos materiais, senão vai ficar tudo em branco. Agora, o que são esses campos? Caraca, tem muito campo, né? Fase criada, fase demolida, marca de tipo, né? Agora a gente tem que começar a pensar o que a gente quer saber das paredes, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu colocar a minha tabela de controle do meu outro lado. Tá? Que isso daqui são vários testes, né, vários projetos e implementações que a gente fez, então a gente chegou nesse modelinho. Então, primeiro, a gente tem o tipo, depois a restrição da base, então se ela está conectada, né, em qual nível, a gente consegue até fazer um filtro depois. Por fim, base offset, então distância, altura desconectada, cadê? Regularização, 1 segundo, parede, volume, área, OK, RT identificação, que foi o que eu coloquei aqui no final, já vou colocar depois, restrição topo, restrição superior, e eu mudei o nome aqui, ó, deslocamento da base e deslocamento superior, pronto, que eu mudei o nome na tabela que eu tô com o modelo e a gente consegue fazer isso depois. Aqui, restrição da base e deslocamento da base. Restrição superior, deslocamento do superior e RT identificação. Pronto. OK. Aí a gente começa a ter essa tabela. Rafa, como que eu sei que nessa tabela tem todas as informações que eu preciso para ter controle dos materiais? E aqui que começa o grande segredo da gente saber desenvolver tabelas. A gente só sabe que a tabela tem todas as informações quando a gente precisa de alguma informação que não está aqui. É simples dessa forma, tá? O template ele já está preparado com muitas informações. E quando você precisa de algo a mais, a gente vem aqui e edita. Não tenha receio de estar editando a tabela. O template executivo, vocês conseguem fazer o download da última versão a qualquer momento. Então não tenham receio de fazer essas modificações nos projetos que vocês precisam. Tá? Por exemplo, se vocês querem começar a fazer o custo, né, dessa parede, então o custo eu acho que não é um ponto interessante. Vamos colocar aqui, vamos colocar custo.
Ok, a gente já vê como que ele faz esta fórmula. Mas aqui também tem a área ou o volume, tá, dessa parede. Pode colocar a área também. O custo eu vou deixar mais para baixo. Pronto. Então aqui custo R$10, que já estava na nossa tabela. Cadê terreno? Deixa eu ver onde está esse parâmetro. Editar tipo, absorção, rugosidade aqui, ó. O tipo dela tá R$10, tá bom? R$10 pelo que, Rafa? Aí vocês conseguem fazer algumas fórmulas mais para frente, mas aqui já tá 10 e vocês conseguem modificar diretamente aqui na tabela. Mudei todos os tipos, perfeito. Mas assim, percebam, vocês vão colocando as informações que vocês desejam. Aí, digamos que ainda nessa tabela de controle, para fazer um estudo de viabilidade, é R$5 por metro quadrado de parede. Prestem muita atenção nisso. Ainda aqui em Campos, a gente vai adicionar um parâmetro calculado, onde nós vamos colocar custo total. Vamos ver se eu acerto de primeira, tá? Vou colocar aqui moeda, depois 3 pontinhos, área, vezes custo, ok, unidades inconsistentes, eu imaginei, porque o Revit, você tem que falar exatamente qual que é a unidade que você deseja. Por exemplo, aqui a gente está tendo custo por metro quadrado, né, que é a área. Então a gente tem que fazer o seguinte, prestem muita atenção nisso, tá? Eu estou avançando, isso daqui eu ia passar apenas na tabela de projeto executivo, que são os parâmetros calculados, porém já foi 36 minutos, né, e tem bastante coisa para passar para vocês, então eu estou adiantando um pouco essa parte. Tabela de custo, criando um valor calculado. Área dividido por metro quadrado. Opa, vamos lá, metro quadrado. Fecha. Infelizmente eu não consigo dar zoom aqui nessa fórmula, tá? Aqui eu dou ok. O parâmetro não é um campo válido. Vamos. Ok. Deixa eu colocar aqui 1 metro quadrado. Ok e ok. Eu vou até editar novamente. Ctrl C. Vou colocar no chat para vocês fazerem o teste depois. Então, a área, né, dividido por 1 metro quadrado vezes o custo, vai dar um valor de moeda. Aí, nós chegamos aqui em R$106, R$212, dólares e assim por diante. Mas percebam que o que eu fiz? Eu peguei esse valor aqui de área, dividi por 1 metro quadrado, então 21,20 metros quadrados dividido por 1 metro quadrado, 21,20, onde o custo apenas está com uma unidade de moeda vezes 21,20. Aí o resultado final é a moeda. Tá bom? E isso vocês têm que ir trabalhando com todas as unidades e com todos os cálculos que vocês forem fazer. E assim que a gente começa a criar templates complexos de dimensionamento, a gente começa a colocar aqui fórmulas muito robustas. Se vocês derem uma analisada no nosso template de bombeiro, vocês vão perceber a complexidade das fórmulas que tem no dimensionamento de bomba. Eu simplesmente peguei as fórmulas que a gente tem no Excel, realmente no Excel, e joguei aqui dentro. Demora muito tempo, né, mas agiliza numa implementação. E só recomendo também se você for fazer a implementação em grandes projetos. Caso contrário, tá, fórmulas assim vão mais atrapalhar o seu desenvolvimento do que ajudar, tá bom? Mas é importante que coisas assim vocês consigam estar realizando, tá bom?